filha dele é matéria para o filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz e sucesso no mundo todo. O Ricardo Couto volta aqui para fazer a entrevista. Tudo bom, Marcelo? Que bom que deu certo aqui de você participar conosco. Primeiro te pergunto um pouco mais, né? Como é que você recebeu essa notícia mais cedo, né? Você que está vivenciando novamente, né, os horrores que foram aqueles tempos. Boa noite. Bom, boa noite, Ricardo Couto, meu grande colega de tantos anos. Boa noite, Casão, meu amigo, com quem almocei muito bem nessa sexta-feira. Diego, vai Corinthians. Concordo com o Casão, tem que ficar o técnico. Bom, agora, Casão, reparou que ninguém está falando da seleção hoje, né? Está falando do golpe, está falando do Biden, está falando dos mísseis. Cara, a seleção não é mais tema, né? É uma coisa muito triste. Mas, enfim, a vida segue. O que eu tuitei é o seguinte: o Couto, que é um grande jornalista, deve saber isso melhor do que eu até. O Juscelino Kubitschek não foi um governo tranquilo, apesar de ter sido um governo muito popular. Inclusive, certamente seria eleito presidente em 1995 ou 96. 65. 66, desculpe, se não tivesse o golpe militar. O golpe militar de 64, ele aconteceu não só para tirar o Jango do poder, como para impedir a volta do Juscelino ao poder. E o Juscelino sofreu dois levantes armados, um, inclusive, com o Carlos Lacerda dentro de um coraçado, ambos eles liderados por um louco chamado o almirante, Brigadeiro Bournier, né, que são tantas patentes, né? O Brigadeiro Bournier esteve em dois levantes contra o Juscelino, foi preso, foi exilado e foi anistiado pelo JK. O JK era um cara muito puro, era um cara muito bom, mas um pouco ingênuo, porque anistiou exatamente aqueles caras que, em 64, não só se organizaram muito mais efetivamente, inclusive agora com o apoio dos Estados Unidos, para derrubá-lo, porque derrubando o João Goulart derrubava todo o sistema constitucional brasileiro, e no AI-5 chegaram a prendê-lo, né, levou chutes e foi expulso do país. Foi morar em Paris, e que dizia durante todas as noites que estava arrependido de não ter feito mais. Então, eu acho que agora a gente está com a história provada de que você atentar contra uma democracia talvez seja um dos piores crimes que você comete. E nós já tivemos, nesses últimos anos, dois golpes além desse quase golpe, né? Porque teve um impeachment da Dilma, algo absolutamente inexplicável, que ninguém engole aquilo, uma presidente ser empichada por uma pedalada fiscal. Todo governo faz pedalada fiscal. O Bolsonaro fez uma pedalada fiscal ao não pagar os precatórios. Agora o Lula está tentando organizar ali as contas, pegando dinheiro ali, aqui. Isso é normal da democracia, você tentar pegar aquilo que é da União e mostrar que deu para cumprir as metas. A Dilma fez isso, mas ela estava fazendo um governo bastante controverso por conta da Comissão da Verdade e foi derrubada no movimento de apoio da grande imprensa com a extrema-direita, até que o Supremo, com o vergonhoso ministro Barroso, presidindo uma sessão vergonhosa no Senado em que cassou a Dilma depois de ela ter sido licenciada por um voto do Bolsonaro homenageando o maior torturador da história brasileira, que foi o Brilhante Ustra. E agora, em 1918, numa eleição em que o candidato que estava na frente, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi impedido de concorrer numa manobra feita por um juiz envolvido até o talo com uma conspiração, junto com o promotor e junto com o Supremo e tudo de novo, e foi novamente o líder da pesquisa foi tirado da chance, da cédula de se concorrer, como fizeram com o João Goulart e com o JK em 64,
e subiu no poder esse governo Bolsonaro que tivemos que aturar por 4 anos. E tentaram, 4 anos depois, novamente, pela terceira vez, 2 vezes eles foram bem-sucedidos, na terceira vez tentaram agora um golpe, só que o Supremo dessa vez tinha o Alexandre de Moraes. Então, para tentarem conseguir que esse golpe fosse realizado, iriam matá-lo, iriam envenenar o Lula e iriam matar o Zeca, né? Os apelidos foram, como é que é? Joca, Jeca e Juca. Joca, Jeca e Juca. Né? O Jeca é o coitado do Alckmin, que é a pessoa mais doce, mais calma, mais uma flor de pessoa, e eu matar o coitado do Alckmin para organizar esse golpe insano que por pouco não aconteceu. Então, é uma data muito festiva hoje. Eu acho que coincidiu, muito interessante isso, Coutinho, a foto daqueles mais de 20 líderes mundiais com o presidente Lula, ao redor do presidente Lula, dando um aval para ele, nós estamos aqui, né? E a denúncia da PF, foi tudo assim junto, né? São sensações, são sentimentos contraditórios no mesmo dia, né? Eu ia te perguntar isso, mas você está com a memória ótima, você consegue lembrar as coisas do tempo do Juscelino e tal. Mas vendo agora esses últimos dias o noticiário, você, no fundo, não sente medo daquele tempo tenebroso do tempo do teu pai voltar ao Brasil? Eu achava que isso nunca mais ia acontecer. De repente, não dá um medo na gente de aquilo tudo voltar? Porque nós chegamos muito perto disso, né? O Chegou ministro muito Barroso perto. falou isso. Nós estivemos mais perto do golpe do que a gente imaginava. Você teme isso também? Eu acho que não mais, viu? Porque aquela foto de hoje, para mim, foi uma coisa assim de um atestado de que existe um estadista desse país que consegue, mesmo com tanta controvérsia, com tanta gente contra, e mesmo errando, como todo mundo erra, às vezes ele fala uma coisa errada, tal, mas é um estadista que respeita a democracia. Isso é muito interessante, o Couto. Se você pegar os poucos anos de estabilidade política que o Brasil teve nos últimos 150 anos, foram durante os governos Fernando Henrique e Lula. É, Foram 16 anos de foi a estabilidade. melhor época. Foi a melhor época, uma época que não se falava em golpe, uma época em que o presidente do Congresso era o ex-guerrilheiro, uma época em que o genuíno, um outro guerrilheiro, era assessor do ministro da Defesa. Então, assim, uma época em que não se falava mais nisso, já estávamos. Parecia que isso nunca mais ia voltar, Que a né? Guerra Fria estava enterrada, a Guerra Fria voltou, só no Brasil que a Guerra Fria voltou, né? De uma forma em que houve uma organização da direita temendo um avanço das forças comunistas. Quer dizer, as forças comunistas, que eu saiba hoje em dia, são só aqueles caras que chacoalham bandeira da China lá no aterro do Flamengo e que são os maiores parceiros comerciais brasileiros, as forças comunistas. Então, assim, é uma espécie de um levante de insanos que a gente viveu durante 4 anos, e que eu acho que não vai ocorrer mais. Eu tenho fé no Brasil que depois do que aconteceu, a gente consiga tocar a vida para frente. É porque a impressão que dá é que muita gente não lembra do que aconteceu, ou não viveu, ou não lembra mais, né? Por isso que eu acho tão importante o teu filme. Aliás, parabéns pelo grande sucesso que vocês estão fazendo, para que as pessoas vejam quem não viveu aquela época, que já esqueceu, para a gente não voltar àquele tempo, Exatamente. sabe? Dá Aliás, um susto para as pessoas. vai ter um evento, né, Caso? É terça-feira, ou segunda-feira o evento? Quarta-feira ou terça-feira? Qual? No Museu do Futebol. Não, dia 3. Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. 3 de dezembro. Terça-feira vai ter um evento para comemorar também, quer dizer, para lembrarmos da democracia corintiana, que foi outro ponto de lança da luta democrática e que juntou duas paixões brasileiras, né? O futebol e a democracia. Direta já.